Quando é que surgiu esta paixão pelos carros? É engraçado que as pessoas às vezes não sabem a minha história sobre como é que isto tudo começou. Quais é que destacarias como o ponto alto até agora e o ponto menos positivo da tua carreira? Aquela coisa, vens ali com a malinha, o capacete, até que sai da porta da garagem para olhar para aquilo, tu me arrepiar todo, tu com vontade de chorar e tudo. É uma coisa muito emocionante, porque no dia que eu te fui suspenso, eu dizia sempre que um dia mais tarde ia falar quando não tivesse ligação a nenhuma marca, talento também conta, mas no final do dia também foi uma coisa que eu digo que nunca tive. Não há destaque, não há lugar para os automóveis em Portugal. Não há destaque para nada em Portugal sem ser para o futebol. Esta brincadeira do Big Brother começou porque o seu palmarés fala por si. Campeão nacional de rallies em 2010, vencedor do Rally Sata Açores em 2014 para o Campeonato Europeu de Rallies e brilhou ao longo dos anos em alguns dos campeonatos de rallies mais competitivos a nível internacional. Como já devem ter adivinhado, falo de Bernardo Souza, um piloto que viveu ao longo destes últimos anos vitórias, quedas e regressos que podiam dar um filme ou quem sabe até um reality show. É caso para dizer, a realidade superou a ficção. Hoje está a correr no competitivo mundial de resistência ao volante do Ford Mustang GT3. Numa frase, é hoje uma das figuras mais mediáticas do desporto automóvel nacional. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde provavelmente poderão encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Bernardo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Mais difícil do que fazer no Rally dos Açores muitas vezes é passar ponto 25 de Abril aqui para o estúdio da Razão Automóvel, não é? Exatamente, viste que me atrasei quase 1h30, mas é literalmente uma coisa do português, vê um acidente, fica ali, empanca o trânsito e tu estás no sentido oposto e ficou ali a tirar orçamentos, não sei, deve ser para queriam ser polícias, pronto, foi mais difícil chegar aqui do que ganhar o Sata Açores. Os chamados orçamentistas, mas olha, vou começar com uma provocação. Eu sou alentejano, estou habituado a andar de forma muito calma pela estrada e a primeira vez que fui à Madeira fiquei surpreendido com a velocidade com que todos os madeirenses andam. O que raio é que dão às crianças quando crescem? Parece que todos os madeirenses conduzem, parecem os finlandeses de Portugal. É a poncha, deixa-nos destemidos. Eu agora, falando um bocadinho mais a sério, isto não é nada comprovado, também acho que nunca ninguém se preocupou em estudar isso, mas eu acho que é mesmo por... está-nos no sangue, as estradas são difíceis, portanto as pessoas criam desde miúdos habituados a andar naquelas estradas estreitinhas com precipícios muito altos, aquela coisa que tu te encostas assim para o lado quando vais a passar entre os autocarros e a montanha. Portanto eu acho que isso foi geneticamente deixando um bocadinho no madeirense. E por isso é que se guia bem também o facto de ser inclinado, o ponto de embreagem ser mais difícil, e nós quase nem usamos travão de mão, que é uma coisa comum que se usa para ajudar a fazer o... Eu não sei, parece que os madeirenses, a forma como fazem muitas curvas, também no seu cotidiano, também. Dos 18 aos 80 anos, utilizam o travão de mão não só para parar, mas para ajudar a fazer as curvas. Há muitos sítios na Madeira que desde miúdos vamos para a serra fazer as nossas asneiradas saudáveis dos carros e puxar o travão de mão. Mas olha, vamos começar precisamente por aí. A tua paixão pelos automóveis de resto, é uma vida praticamente totalmente dedicada aos automóveis, ao desporto automóvel. Ao longo dos próximos minutos deste Autorádio, que podem acompanhar através não só do YouTube, mas também do Spotify e do Apple Podcasts. Obrigado por continuarem a colocar este podcast nas tendências do Spotify em Portugal. Vamos começar precisamente pelo início. Quando é que surgiu esta paixão pelos carros? Olha, é engraçado que as pessoas às vezes não sabem a minha história sobre como é que isto tudo começou. O meu pai e a minha mãe, quando sempre estiveram ligados à organização do Rally Vinho da Madeira, eram controladores. Mais tarde o meu pai tornou-se vice-presidente do Clube Sports Madeira, que é quem organiza o Rally da Madeira. Portanto, sempre tivemos uma ligação aos automóveis. Mais tarde ele também teve... em conjunto com a Porto Santline, patrocinou muitos pilotos de madeirenses nos rallies e nos karts, também na antiga forma de BMW, portanto sempre fui um apoiador nato do desporto automóvel, até que chegou a minha idade de começar, ofereceu-me um kart, e nas primeiras corridas confesso que eu não gostava muito daquilo, porque eu não gostava de treinar. Eu gosto da competição em si pura, ou seja, senta-te aqui, vai,
começa a competir contra os outros. Isso é o que eu gostava mais. E fiz as primeiras vezes, por exemplo, a primeira vez que fiz a corrida do Porto Santo, estava à minha procura, porque ia começar a corrida e eu estava no pontão a pescar, portanto, que é uma paixão que vinha também do meu avô, portanto eu estava a pescar, vê lá. Então perdeu-se um grande pescador. Também, eu hoje em dia continuo a pescar, caça submarina e pesca desportiva, continuo ligado a isso, mas acho que virei melhor piloto do que pescador. Portanto, é esta parte caricata do início da minha carreira. Mas olhando para a tua carreira, nota-se que tu pescas alguma coisa disto, porque em 2010 sagraste campeão nacional de rallies, um dos mais jovens um dos mais jovens de sempre a conseguir uma consagração, e numa altura em que o campeonato também estava bastante competitivo. Como é que fizeste essa transição do asfalto, do kart para os rallies? Foi algo que ambicionaste? Foste ver um rally e disseste, não, é este que eu quero? Ou aconteceu de forma natural? Como qualquer piloto que começa nos karts, tirando os nórdicos, que é mais natural que eles se virem para os rallycrosses e para os rallies. Também há uma influência da natureza na forma como eles conduzem. Ok, eu também sendo da Madeira, era normal que tivesse mais virado para os rallies, mas não foi uma coisa natural. Ali por volta dos 16, 17, houve uma coisa que era os Estrelas do Amanhã, e que era uma captação da Fundação Luís Figo. Tínhamos os Petizes, o Parente, eu, o Duarte Félix da Costa, portanto havia ali um grupo de 10 pilotos chamados trutas da época. Eu fazia uma captação e eu fiquei nos 5 finalistas, mas depois o Max Machado dos Santos, que era um dos mentores do projeto, disse, tu devias ir para os rallies, tu tens jeito para a coisa e tal. E eu fui testar um carro rallies com a Sporza New, com um Skoda a diesel, aquele projeto dos Skodas oficiais. Sim, eu recordo-me. Isso foi a primeira vez que eu andei num carro rallies em terra. E o Abel Fernandes disse, este miúdo é fora da caixa, é um maluco, mas desculpa a expressão, este gajo tem o que é preciso. E depois, ao mesmo tempo, na Madeira, o Vítor Sá ia trocar de carro e a Coral, que já era patrocinadora, a cerveja Coral, quis fazer uma Coral Junior Team, e que tinha o Vítor Sá, o campeoníssimo de rallies, piloto de rallies da Madeira, e eu, jovem Esperança, comecei logo com S1600, que era a classe máxima na altura, tendo os WRCs. A gente dizia, isto é uma vergonha, isto não se pode começar assim, tem que se começar por baixo. Mas esqueciam-se que eu já trazia 10 anos de corridas. Pronto, dei os meus primeiros passos aí, e no Nacional ao mesmo tempo. E eu, na parte que me toca a mim, como é que eu deixei as pistas para ir para os rallies, foi a primeira vez que me sentei num carro rallies na terra. Disse, é isto que eu quero. É isto que tu usaste mesmo agora uma frase que eu gostava de explorar, porque seguramente as pessoas que nos estão a ouvir poderão estar miúdos que almejam um dia ter uma carreira na competição, serem pilotos rallies. Dizias que se viraram para ti e disseram, este puto tem aquilo que é preciso para ser piloto de rallies. O que é necessário para ser um piloto de rallies? Além de, como é que eu ia dizer, ter um grande par de olhos para ver a estrada. Olha, para o bem ou para o mal, quer se gosta ou não se gosta, é preciso ter dinheiro. Infelizmente, as coisas, a nossa disciplina, o nosso desporto é caro ou caríssimo, e está cada vez mais caro, portanto é preciso ter ou um grande apoio. Ok, comecei alto, portanto é normal que fosse mais caro. Havia sempre a escolinha básica de começar pelas classes mais baixas. Hoje em dia o Zé Pedro Fontes está a fazer um trabalho incrível com o troféu Peugeot, e que tem a escola toda, desde o carro mais baixo ao sonho de seres campeão, e podes tornar piloto oficial do grupo Stellantis com Rally 2, que é o máximo que é permitido em Portugal. Portanto, e obviamente que é mais ou menos difícil conseguir os patrocínios para fazeres uma carreira, ou tentares fazer uma carreira, mas sem dúvida que é preciso dedicação 100%, 1000%. Podes ter mais talento do que eu, mas se eu trabalhar mais do que tu, eu vou-te mais cedo ou mais tarde vou-te ganhar. Portanto, trabalhar é sempre fundamental mais que os outros, ou pelo menos tentar trabalhar mais que os outros. Pois o dinheiro, não é que o dinheiro
money rules the world, mas é quase. É preciso ter os apoios certos. Sem isso não consegues vencer a inércia inicial, não é? Nos troféus consegues. E depois lá está. Se houver oportunidade de teres um troféu e uma marca que esteja ali a capitalizar o investimento ou o retorno publicitário de uma jovem promessa que está ali nas escolas, nos degraus todos e vem vindo a ganhar, só se houver uma grande política por trás é que tu não vais usufruir dessas oportunidades. E depois, obviamente, o talento também conta, mas no final do dia também é uma coisa que eu digo que nunca tive, que é a estrelinha de campeão. Aquela sorte, às vezes tu vais e acertas numa árvore e o outro acerta, parte o para-choques e continua, e eu tinha sempre essa, eu acho que não nasci com a estrela de campeão. Sim, tiveste, olha, estreias auspiciosas, nomeadamente no Europeu, no Rally da Jordânia, ganhares, parecia que ia tudo correr maravilhosamente daí para a frente, e depois havia sempre uma coisa ou outra. Olha, aconteceu, por exemplo, mas já vamos falar do EC, não fizeste pódios esta época por isto, não é? Foi sempre pela primeira corrida. Primeira corrida o incêndio, a segunda corrida tivemos ali uma questão de cálculos que nos falhou por 18 segundos. Spa, não fizemos pódio por 3 segundos. Ficaram em quarto. Fomos em quarto. 24 horas de Le Mans fizemos nono. Infelizmente fomos o único carro da equipa que terminou. Mas ok, terminar um top 10 na estreia de 24 horas de Le Mans, para mim é bom, mas claro que eu preferia ter lutado pelo pódio. Mesmo que tivesse ficado em quarto, ok, mas tinha lutado pelo pódio. Le Mans foi claramente a prova que tivemos pior. E depois agora os Estados Unidos, outra vez a mesma coisa, por 7 minutos em 6 horas que ficamos fora do pódio. Portanto, está a faltar, ali somos os três, falta a estrelinha de campeão. Não, ali foi mesmo falta de sorte, mas não foi estrelinha, foi falta de estrelinha. O Francisco Carvalho, que partilhou um carro da Razão Automóvel no Troféu C1, conhecido piloto nacional, dizia-me que há umas corridas que se ganham, outras se perdem, e outras nem uma coisa nem outra. Falavas de estrelinha da sorte, falavas de ser necessário apoios também no início da carreira para começar. Esta é uma queixa que ouvimos bastante vezes por parte dos pilotos nacionais. Qual é que é o motivo para não haver mais empresas? Por exemplo, em Espanha consegue-se ter uma cantera de pilotos e apoios de marcas. O que é que está a faltar, sobretudo nas camadas iniciais dos rallies aqui em Portugal? Porque nós olhamos para o nosso campeonato, na atualidade, e a média de idades dos pilotos está a ficar cada vez maior, ou seja, tu continuas a ser um jovem. Sim, eu ainda tenho menos 10, 12 anos dos que lá estão, portanto eu, se voltasse agora em breve, ainda podia tentar fazer uma boa carreira nos rallies nacionais. Eu acho que o problema, e por muito que doa, e doa a quem doer, o problema vem um bocadinho pela imprensa. Ou seja, não há destaque, não há lugar para os automóveis em Portugal. Não há destaque para nada em Portugal sem ser para o futebol. Hoje teste o Pichard, ganhou a medalha de ouro, portanto, e se calhar amanhã vai ter um cantinho assim no canto dos jornais, porque havia um canto para ali, mas vão falar que o Mourinho voltou ao Benfica. Portanto, há essa falta de cultura desportiva que não seja do futebol. E quanto maior desfazamento há das pessoas da modalidade, também menos conseguem entendê-la, não é? Eu acho que tem que se criar o hábito de se falar de tudo o que é disciplina do desporto. Achas que o desporto automóvel é um parente pobre em Portugal? Ou todo o desporto sem ser o futebol é um parente pobre? Eu acho que em regra geral é todo o desporto que não seja futebol em Portugal é um parente pobre. E não me digam que é só que é isso que vende, porque não é. Tu tinhas alguns jornais da nossa modalidade que traziam a capa Fórmula 1 Internacional ou a capa do Nacional Rallys e vendia mais o Nacional Rallys. Portanto, alguma coisa, tens ali vendas, números reais que mostram que tem mais vendas dos rallies nacionais do que a Fórmula 1. Portanto, há uma cultura e há um interesse pelo desporto. Basta ir às classificativas, às etapas. Qualquer uma, e as multidões são... Estás no meio da montanha, ao frio, ao calor, à chuva, à neve, a levar com pedradas, em pé horas e horas e horas para veres passar um carro durante 20 segundos. Ok, 50 inscritos, mas 20 segundos num carro
Portanto, o rally traz uma emoção que as pessoas gostam e vão, e é viciante. Portanto, como é que tu podes ter um adepto destes que está sujeito a tanto, a tudo e mais alguma coisa, não está sentado como num estádio de futebol, está sentado no meio da montanha em pé, ao frio, ou que seja, as condições que tiverem, e está lá. Os portugueses são doidos por rallies. Os portugueses são apaixonados por rallies. Tirando os argentinos e se calhar os espanhóis, o top 3, os finlandeses gostam muito, mas estão lá nos copos e passam a noite naquilo. Tirando os portugueses, se calhar os portugueses ou os argentinos, não sei qual, os argentinos um bocadinho são mais apanhados da mola, mas os portugueses são um adepto incrível. E olha, nestes anos todos e todos os anos que ainda estão para vir da tua carreira, se tivesses de destacar, e pode inclusivamente envolver público, um momento em que percebeste estas pessoas estão aqui para me apoiar, quais é que destacarias como o ponto alto até agora e o ponto menos positivo da tua carreira? Começando pelo positivo, naturalmente. Positivo, há sempre eu acho que sempre que este é o ponto mais alto, mas não é bem assim. Eu perguntei até agora, porque eu acho que um piloto ambicioso, está sempre a olhar para o futuro. Ok, as taças estão em casa. Como resultado, ou queres como resultado, ou como momento? Como momento, emoção. Olha, este ano, como já disseste bem, estou a fazer o WEC, e sou, em algumas etapas, sou o único português a correr. Tens lá mais pessoas no WEC português, que o Eduardo Freitas é o big boss daquilo, é português. Mas foi chegar a Spa, aquela coisa, vens ali com a malinha, o capacete, sai da porta da garagem para olhar para aquilo e vejo uma bandeira de Portugal ali à frente da minha box e eu, aquilo comecei quase a chorar. Aquilo foi das coisas que pensei, o Bernardo Sousa agora foi para o WEC, supostamente ninguém me apoia no WEC, não é? Porque eu venho do mundo dos rallies, e ter ali uma bandeira de Portugal e depois durante o fim de semana ver lá portugueses, isso te come. Uma que não é inexplicável foi chegar a Le Mans e ir ali à reta da meta e olhar para aquilo e ficar assim, estou em Le Mans. Cheguei a Le Mans. O Le Mans tem uma aura especial, não tem? Não te sei explicar, olha, tu me arrepiar todo, tu com vontade de chorar e tudo. É uma coisa muito emocionante. Traz uma carga emocional muito grande que eu não te sei explicar. Não era nunca foi uma ambição minha fazer as 24 horas de Le Mans. Ok, já disse, gostava de fazer Le Mans, Grande Prémio do Mónaco, seja ou Rally de Monte Carlo. Há 2 ou 3 corridas com o piloto que gostava de fazer uma vez na vida: Le Mans, Daytona, Monte Carlo, e eu já arrisquei o Le Mans do meu wishlist. Isso foram as mais as vitórias que eu já tive também, mas assim recentemente estas são as coisas especiais. O sentimento ainda está bastante fresco. Ainda está bastante fresco. Tiveste uma interrupção na tua carreira, fruto de um controle antidoping, e falávamos há pouco da importância da continuidade na carreira, dos apoios. Depois de parar, é ainda mais difícil regressar? Tiveste dúvidas relativamente à tua competitividade ou assim que pudeste voltar para os comandos dos automóveis disseste, eu acho que é mais ao contrário. Ainda vinhas com mais sede? Porque no dia que eu te fui suspenso, eu estava a fazer... aquilo foi aparecendo na altura, achei eu. Que até, a forma como foi feita até foi um bocadinho... tenho que medir bem as palavras. Foi um bocadinho duro da forma como fizeram, mas eu estava no norte de Portugal com um Skoda Rally 2 a fazer uns testes de desenvolvimento para a Hankook, e no dia que sai aquilo publicamente, não é? Aliás, eu soube ao mesmo tempo que o público soube. Ao mesmo tempo, em cima? Exatamente. Eu soube por um jornalista, porque foi enviado um comunicado com a decisão da federação.
Portanto, tu estás a precisar. Isso Daí já dá para ver. para a gestão Emocional de uma emocional pessoa. de uma- Aqui não há uma preparação de, ok, um atleta que teve uma fase menos boa da vida, vamos matar este gajo. O termo é este, vamos matar este gajo mentalmente e como homem na sociedade. Não houve nenhum respeito por isso, mas também a minha força e a minha forma de caminhar na vida trouxe agora onde eu estou e tenho que engolir comigo na mesma. Portanto, o mundo é redondo. Mas como estava-te a dizer, estava nos testes a fazer um desenvolvimento para uma marca internacional que é a Ancook, que agora voltou ao Mundial Rallys. Eu fui um dos responsáveis há 6 ou 7 anos atrás, ou 6 anos, já estava a fazer esse trabalho de desenvolvimento para os pneus cliente de rallies. E o John Archer, que era o responsável por esse desenvolvimento e por esse projeto, contei-lhe, ele disse, isso para mim não muda nada, todos nós temos os nossos problemas na vida, estás aqui pelo teu trabalho, pelo teu talento e por aquilo que tu sabes fazer, portanto, isso são outras questões e a gente vai continuar cá, há mais rallies do que 2 anos de vida parados, portanto, enquanto tu quiseres fazer este trabalho e quiseres estar ligado a nós estamos aqui para te apoiar e não te deixamos cair. Portanto, isso foi a melhor resposta que eu podia ter desportivamente. Depois, como homem na sociedade, são outros 500, foi outra situação mais difícil de gerir, familiarmente, mas a parte desportiva, toda a gente aí disse, este gajo, que pena, ele é um atleta do caça, um piloto do caraças, é uma chatice, o gajo está a ficar parado, e sentiu-se falta da minha presença. Mais ou menos. E tu sentiste falta? Primeiro ano fiquei com uma raiva dos automóveis pela conduta como as coisas foram feitas e pela uma forma como fui chacinado publicamente um bocadinho pela imprensa, que é um tema que vendia, mas mais pela forma como fui destratado pela FPAC na altura. Não pela direção, mas por quem tomou a decisão de mostrar aquilo publicamente daquela forma, sem dizer assim, olha Bernardo, atenção que vais receber este mail, tem paciência. Esta janeiro agora sofre as consequências. Foi assim uma forma um bocadinho mais dura, mas a parte desportiva, o primeiro ano estava com raiva dos automóveis e depois no processo de admissão de culpa, o processo judicial, aquelas coisas todas, eu fui ganhando aquela coisa, está quase, comecei a treinar no ginásio, comecei a bombar. A fazer umas estradas pela Madeira. Estava mega fit, estava mega focado e de repente aquilo era para ter sido 1 ano e meio, passou para 1 ano e 8 meses ou 9 meses, e comecei a dar uma coisa, mas foi uma coisa que eu, o primeiro ano estava com ódio, mas depois paixão mais alta do que o resto. Falando, olha, vamos partir daí. Estamos a falar de ódio, de tentarem matar o homem na sociedade. Como é que é passares de uma percepção que as pessoas não gostavam de ti para passares a ser uma pessoa que vai na rua, isto não acontece seguramente com muitos pilotos, e é dos pilotos mais mediáticos e mais amados. Aqui à frente da Razão Automóvel não há muita gente a passar, porque é uma zona industrial, mas eu tenho a certeza que se fôssemos para uma zona um bocadinho mais populosa, havia pessoas a pedir para tirar uma foto contigo. Como é que foi? Surpreendeu-te? Sim, porque... E depois já vamos passar desta parte mais pessoal novamente para os automóveis, que é não, mas sabes que um peixinho na água. Isto foi... esta brincadeira do Big Brother começou porque na altura eu tinha conhecido a minha ex-agente e o Zé Pedro Fontes, que foi responsável de eu, quando saí do Troféu Fiesta, voltar aos rallies com o projeto da Play nos Açores, ao qual eu queimei o projeto, porque quando eu estava a correr com eles foi quando aquilo aconteceu. Portanto, o Zé Pedro, se pudesse, enforcava, mas não me deixou cair e teve sempre lá para mim. E quando estava perto de eu voltar a fazer corridas, eu ligo, ele estava a montar, agora já se pode saber, estava a montar um projeto com a Hyundai para o TCR, para correr Portugal, porque eu queria voltar para os rallies a full time, então queria ter a ligação, começar a criar a ligação com a Hyundai para poder vir a ser o piloto oficial da Hyundai. Eu cheguei a cruzar-me contigo no Estoril na apresentação da primeira equipa, eu recordo-me de estar lá. Portanto, isto havia aqui umas coisas, e eu pego no telefone e digo ao Zé Pedro, digo, mano, nós tratamos, ele trata-me bebê, trato por mano,
É uma coisa nossa. E eu ligo-lhe, olha, tenho aqui um problema e tal, fui convidado para o Big Brother. E ele disse, aí, ó, bebê, o que é que tu vais fazer? Mas olha, vê para o lado positivo. Ou vais para lá e corre tudo bem, mostras a tua essência, mostras a pessoa que és, aproveitas e se correr bem limpas um bocadinho a tua imagem e voltas e tens mais mediatismo, mais patrocínios, portanto torna-se tudo mais fácil. Ou fazes uma cagada e nunca mais sentas num carro de corridas na vida e nem nunca mais ninguém quer ouvir falar de ti. Portanto, pá, vai, olha, entrega-te e mostra a pessoa que tu és. E pronto, mas eu fui na minha ótica e ia ficar lá uma semana. Eu disse, quando contei aos meus amigos que ia entrar, eu levei uma mala de roupa para uma semana. Eu estava a contar, tipo, sim, já na primeira semana. Aí depois fui ficando e a história que é. E o mediatismo passou daqui para aqui. Uma coisa assim estrondosa. Eu sou uma pessoa um bocadinho, às vezes não parece, mas sou uma pessoa um bocadinho mais reservada. E às vezes, e aquilo fez-me um bocado de confusão quando eu saí. Não estava à espera de tal mediatismo. E foi uma coisa assim que, ok, me ajudou bastante, mas é um bocado... As redes sociais são o que são, mas eu estive no Liri sobre Rodas, onde tu estiveste a andar com o Hyundai a fazer umas outlaps, o Pisca-Pisca, ou o patrocinador deste podcast, e eu fiquei impressionado. No meio de tantos carros e no meio... achas que ajudou a trazer pessoas novas para a modalidade? Sem vergonha e sem me achar mais que os outros, porque as pessoas depois também acham que isto é uma realidade. Trouxe mais pessoas para os rallies, para os automóveis em geral, os próprios números do mediatismo mostram isso, dos retornos publicitários. Não quer dizer que eles foram lá por mim, não quer dizer que tenham ficado por causa de mim, mas garantidamente eu trouxe mais pessoas à modalidade ou às modalidades. O Zé Pedro, já há grupos de fãs do Zé Pedro, do Armindo, do Teodósio, e que vieram por mim, mas que depois também conheceram estas personalidades e que também gostam, e ainda bem. Eu fico feliz pelos automóveis, não é por mim, é pelos automóveis, é desporto que nós gostamos, é que nós gostamos de carros. E achas que ao nível da organização do campeonato, dos rallies, está a ser feito o suficiente para reter as pessoas, para trazer novas gerações? Não. Não é fácil de elaborar. Há outras questões de raiz que são precisos investimentos, que são precisos pessoas válidas para trabalhar. Isto não é só dizer que está mal, porque sim, é porque eu acredito que haja uma estratégia, eu sei que há uma estratégia para fazer crescer e para potencializar tudo isto, mas é preciso tempo e investimento. E aí isto não é, o dinheiro não é abanar árvores e cai o dinheiro, não é? Portanto, eu sei que está a ser feito um grande trabalho, tem-se vindo a melhorar muito. A Federação não tinha qualquer tipo de trabalho nesta área, mas também é uma necessidade dos tempos modernos, mas não tem pessoas aptas nem capazes nesses cargos para fazer esse trabalho, que têm que ser entregues a profissionais, se a estratégia se passar por aí. Portanto, eu acho que ainda não se está a fazer o suficiente, mas já há essa vontade, não é só também dar o tiro na Federação e dizer que a Federação é errada e que não faz nada por isso. Eles fazem, dentro das suas limitações, mas deveríamos capitalizar um bocadinho mais isto de outra forma para potencializar, lá está, como tu perguntaste bem, estamos a trazer públicos novos, estamos a tornar o desporto sexy para trazer marcas, patrocínios, retorno, a cultura jornalística que nos dá o tal retorno, sem alimentar os velhos do Restelo que precisavas de mostrar um carro para te dar um prémio na revista X, ou uma notícia a dizer que ele não bateu, ele teve um azar e desistiu, que era o que acontecia antigamente. Portanto, já viste como eu vou lá atrás e dou uma facadinha aqui e acolá. É por aí. É um meio que tem as suas podridõezinhas, isso tem os seus vícios antigos, mas que em termos de cultura temos que mudar por aí. E achas que o advento das redes sociais serve também como um trunfo comunicacional que os pilotos devem olhar cada vez mais para eles próprios, conseguirem construir a sua marca, o seu posicionamento no desporto? Sem dúvida, aliás, a nova cultura
das marcas passa um bocadinho por aí. Já não é só o puro patrocínio, já tens que criar uma história, um enredo. Não é só dar um retorno publicitário, já tens que envolver as pessoas com a marca e a cultura da marca. Portanto, e tu gostas disso ou achas que é uma seca tu também ter de fazer olha, reels, fotos, Não, ou é um misto das duas ou depende dos dias? Porque entretanto deves chegar ao carro e agora modo corrida. Há coisas muito interessantes, há coisas que são mais chatas, mas também as marcas já estão a começar a perceber que realmente não vamos contratar este gajo para fazer esta coisa bonitinha by the book. As pessoas gostam dele pelo aquilo que ele é. Portanto, as marcas têm que adaptar um bocadinho a comunicação consoante a pessoa, porque a pessoa, se tem aqueles seguidores ou aquele tipo de pessoas, é porque as pessoas gostam daquele tipo de postura, Eu não é? vi como tu adaptaste o Ioniq 5 no Leiria sobre rodas, os pobres pneus, caramba, fartaram-se de gritar. Eu acho que se hoje formos a Leiria, ainda há marcas da tua presença. Olha, já falámos um pouco dos ralis, vamos agora passar mais para o momento atual. Mas com uma pequena viagem a um passado recente. Como é que se dá esta transição dos ralis para o Mundial de Resistência? Foi pensado, aconteceu, era desejado, ou às vezes a vida também nos leva por caminhos que nós não estávamos à espera? Teve muitos anos de maturação. Ou seja, eu já não sei os anos, mas quando saí dos karts... Isto passa depressa, não é? Isto passa depressa, já lá vão 25. Eu já tive cabelo, por exemplo. Exato. Olha, quando saí dos karts, eu ali uma hipótese de tal Estrelas do Amanhã, que não deu, depois fui para os ralis, mas eu ainda fui testar fórmulas. Fórmula Renault, na altura. Todos os especialistas da área diziam, não, vai para aqui, vai para as pistas. E eu, pronto, fui para os ralis, depois esqueci esse tema durante uns anos. E depois, em 2012, faço 3 ou 4 testes de GTs com o Miguel Ramos. Primeiro português a guiar em Austin, no Texas, no COTA, no famoso COTA. Fui eu e o Miguel que fomos lá testar na altura os Corvette. Uma das marcas que testámos, que era para fazer... Já tinha o Torre e tudo lá? Tudo. Já e era para fazer o Blancpain Series no ano seguinte. Depois aquilo andou ali, não aconteceu, e eu segui outra vez para os ralis. O Miguel foi lá para os projetos dele do GT Open, e eu fiz uma corrida ainda esse ano de Corvette no GT Open em Barcelona. Gostei daquilo, fiquei ali a maturar, fomos testar e tal, mas depois minha família também disse, já investimos tanto do nosso tempo, já dedicaste tanto da tua carreira aos ralis, tenta mais one last shot. E eu fui fazer mais um ano, Troféu Fiesta, que era a tal escolinha, ou seja, andei para trás, 2 degraus, e aquilo não... correu bem, mas houve ali algumas coisas que eu dizia sempre que um dia mais tarde ia falar quando não tivesse ligação a nenhuma marca, ou que eu não dependesse dos automóveis, e eu agora voltei para onde comecei, que é fora, e pronto, não é uma coisa que culturalmente fique bem eu dizer. Mas fica já convidado para daqui a 10 anos voltarmos a esta mesa e podermos falar. Eu vou já marcar na agenda. Marca na agenda. Eu ainda tenho Pode as ser fotos. Que nesse dia não haja um acidente na 25 de Abril. Eu chego mais cedo. Eu ainda tenho as fotos guardadas, porque foi enfim... O Rally Portugal vinha 1 minuto à frente, saí de estrada. Depois na Polónia, estava lá completamente sem cabeça para aquilo, e fizemos segundo ou terceiro, já não lembro. Depois fomos para a Finlândia e eu faço segundo, e estava ainda na luta para o campeonato, mas chego ao final, ganho o filho do Vatanen. E no final do rally, o Vatanen pai estava lá para me dar os parabéns também, Bernardo, grande rally, para fazer, porque eu dei 10 segundos ao filho dele em Oiampoia. E ele disse, tu para fazer aqueles tempos tens que ir à larga e tal. E aquilo fez-me ao contrário, disse assim, vou-te mais. E disse, estou cansado disto, estou cansado de levar porrada a toda a gente e ninguém me reconhece o que eu faço, portanto, desisto disto. Fechei a ficha, tive ali 2 ou 3 anos ali a voltar, devia ir para os GTs. Depois fiz mais um ano de rallies, depois apareceu o Toyota Supra,
Isto já em 2023, 2020... Estamos em 25, Estamos em 24, 24. 24, exatamente. Ainda tive a volta nos ralis, depois fiquei parado e tal. E depois Big Brother e agora depois fiz os últimos anos recentes. E eu volto aos GTs, por mais uma vez os Zapa de Fontes. Nós voltamos aos ralis com o Citroën, o Inter mais cedo, depois houve um patrocinador saltou fora, o orçamento ia ser um batulão e eu disse, não estou para isto. E o Zapa disse-me, olha, tens duas opções, já vais para o todo terreno, nós temos um projeto para montar com o todo terreno ou GTs. E eu, GTs, por que não? E ele disse-me, não te posso dizer a marca ainda e tal. E eu disse, mas qual é que é? Já vou querer saber aquela coisa, não é? E ele disse, espera de 3 ou 4 semanas, fica caladinho que eu vou tratar do resto. Pronto, e apareceu o projeto da Toyota. A meio da época, casamento do António Félix da Costa, aqueles caracos todos lá, os Max da vida, aquela malta toda, e eu vir-me para o Duarte e disse, Duarte, o Duarte Félix da Costa, tu não, agora estás com essa coisa de manager, tu não me consegues para ir numa, assim, um campeonato porreiro, tipo um GT3, e ele, mas tu és um silver ou um gold, e eu disse, não, eu sou bronze, e ele disse, é impossível. Eu disse, também sou gold, fui lá ao telefone, abri a lista, mostrei-lhe, e ele disse, então espera aí que vamos, ele disse, olha, vou-te arranjar aqui uns testes, eu, tá bem, pronto. Aparece-me com passado uma semana, diz, olha, tens daqui a 2 semanas um teste de LMP3, ou LMP2, já me lembro. Depois da semana a seguir mais 2 testes. E olha, depois se calhar no final do ano vais ter aí um shootout com a marca para fazeres o WEC para o ano. E eu disse, isto mais uma dá uma tanque. Fazer um mundial. E eu, está bem. E ele, mas essa então nunca achei na vida que ele ia fazer, que aquilo ia aparecer. E ele liga-me, estava eu na penúltima prova de GTs do Campeonato de Portugal, e ele diz, olha, tens o teu passaporte em dia? E eu, tenho. Então olha, para a semana, ou daqui a 2 semanas, tens o teste da Ford, são 4 vagas, fazes o teu trabalho e o lugar é teu. O lugar pode ser teu. E eu, está bem. Lá fui eu para o simulador, experimentei ver o que eram as curvas de Bahrein, e pronto, olha, estamos aqui. Então, pelo menos nesse fim de semana, a estrela brilhou. A estrela brilhou bem. Foi de facto, pronto, lá está. Eu digo que não tenho estrelinha de campeão, mas depois às vezes tropeço numa pedra e aparecem-me estas oportunidades. Eu também não posso, eu não me queixo, nunca me queixei. Mas eu percebo onde é que queres chegar. Há ali momentos. Aquela coisinha, às vezes, quando tu passas assim, tu até te encolhes assim as nádegas e passou. Às vezes falham-me estas coisas que eu às vezes tenho. Mas olha, quero continuar nessa transição dos ralis para os GTs. O que é que achas que é mais fácil? É mais fácil transitar dos GTs para os ralis ou dos ralis para os GTs? É mais... Ou seja, um bom piloto de ralis pode dar um piloto de GTs, mas um piloto de GTs pode não dar um bom piloto de ralis. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Tens 2 grandes exemplos, por infortúnios, um mais do que outro na vida, que mostraram, aliás, 3. Valentino Rossi, Kimi Räikkönen e o Robert Kubica. Os 3 foram lá tentar e eram muito rápidos, inegável, talento eles têm para dar a vender, mas os anos de ralis que tu precisas para conseguir vingar, ou começas logo, se tu tiveres talento, tens talento para guiar, ponto. Depois tu especializas-te numa coisa ou noutra. Os nórdicos são muito bons na terra e na neve, e depois vem o asfalto. Tiveste o Cala agora, mas acho que nem o Cala ganhou a geral em asfalto, não tenho a certeza do que estou a dizer. Mas não se vê se, não é só favas contadas como ele faz na terra. Claro, naturalmente. Já os franceses, no asfalto é garantido que vão lutar pela vitória. Portanto, eu digo isto todos temos o talento, depois tu especializas-te um bocadinho mais num ou no outro. Se for início de carreira, qualquer um consegue fazer. Agora, se tu tiveres já no GTs batidíssimo naquilo, é muito difícil tu ir para os ralis em termos internacionais. Podes ir lá ao campeonato do Beco e ganhares, tens o Rally 2 ou tem um Rally 5 e ganhas. Sim, o Valentino Rossi ganhou o Rally de Monza. Pronto, mas as condições... Exatamente. Eu estava lá nesse ano, eu fiz 2 anos. Portanto, ou seja, em condições especiais é possível. Sem falar de galácticos, porque... Quando falamos de um Kubica, de um Valentino Rossi, ou de um Räikkönen, olha, ou falando de alguém que, no meu entender, ainda é mais difícil passar das 4 rodas para as 2 rodas. O Michael Schumacher, que foi fazer por brincadeira uma brincadeira do campeonato alemão de Superbikes
e fez um quarto lugar. O Valentino Rossi, que por brincadeira também andou a fazer uns testes para a Fórmula 1. Também andou muito bem. E também O que é que eu acho que tanto motas como fórmulas têm uma leitura de terreno. Pá, nós andamos a 200. Estamos a falar em rallies. Estou em modo de piloto de rallies. Nós andamos a 200, eles andam a 300. A leitura de terreno deles é muito, e o processamento é muito mais rápido que o nosso. Apesar de nós temos instintos e sacamos coelhos da cartola como ninguém, mas o nosso processamento é mais lento. Portanto, requer um bocadinho de habituação, mas nós conseguimos chegar lá. A nossa leitura dos 200, do tipo de piso onde nós estamos a pisar, é muito superior à deles. Portanto, são dois mundos completamente distintos. Estamos a falar em termos de terra, pista, asfalto. Se fosse asfalto para asfalto, se eles passarem 50 vezes, como estão habituados em circuitos, mais cedo ou mais tarde eles são capazes de nos ultrapassar, porque eles têm uma capacidade de utilização de pneus que nós não temos. Eu acho que eles em pistas conseguem ter um bocadinho, especialmente quando têm carros com asas e tal, eles conseguem ter um aproveitamento melhor que nós. Mas o talento aqui tu tiras um coelhinho da cotola ali, mas é por habituação. Tu potenciaste o que já tens de raiz, de sangue. Portanto, eu acho que é muito por aí. Agora, respondendo à questão, eu acho que é mais difícil sair das pistas e ir para os rallies do que dos rallies. Aliás, agora há chuva este fim de semana, no Texas, que parecia que estava em casa. Eu andava ali e estava todo contente, ia brincar com o carro e tal, e toda a gente disse, este é maluco. Portanto, eu estava a bater os meus colegas que são muito mais experientes que eu, portanto, porque vêm as condições difíceis que para nós, para o meio da montanha, andar a passar em aquaplanings e se falhas vais a um pinheiro, nas pistas aquilo faz a gravilha. E não se passa nada. Esta primeira temporada no EC foi auspiciosa, faltou em alguns momentos a tal estrelinha da sorte, mas falando agora um pouco mais de futuro. Próximo ano continuamos no EC ou os rallies continuam? Continuam o grande objetivo neste... Qual é que é o grande amor agora? Não, é os GTs é a minha praia. Não é a minha praia, é onde eu me sinto verdadeiramente feliz. Os rallies... Gostas de ter companhia? É uma coisa diferente. Dar as travagens? Isso sempre foi a minha paixão nos rallies, aquela coisa do controle do carro, fio da navalha, tirar assim, despedidos da família, aquelas loucuras que nós fazemos nos rallies, controlado, mas a competição direta, vês o adversário, aquela coisa de travar mais tarde, sempre foi a minha grande paixão nas corridas. Foi isso que me fez apaixonar pelos automóveis quando comecei nos karts. Não foi andar ali a brincar de slide à chuva, foi mesmo aquela coisa de olhar para o outro e travar mais tarde, isso é que criava o bicho de ir atrás do adversário. O grande objetivo é continuar no EC. Está em cima da mesa algumas opções. O importante agora é a decisão será tomada na oportunidade e naquela que me der para já melhor longevidade e tempo no Campeonato do Mundo de Endurance. E os rallies, vou ter sempre umas brincadeiras de fazer os rallies. Agora tenho uma Fiesta Super 2000 que foi campeão nacional, vou fazer o Rally da Madeira Legends. Haverá sempre a oportunidade de rallies. Agora full time só se não posso dizer que não, sabem? Me ligar e dizer, olha, queres fazer o Campeonato Nacional de Rallies oficial? Equacionava. Agora, se tiver as duas opções, vou tentar fazer os dois. Vais tentar fazer os dois. Bernardo, uma mensagem final para quem nos está a ouvir e sobretudo para os mais jovens que ambicionam um dia vir a ser pilotos. Tens alguma mensagem? Tu passaste por tantos altos e baixos, passaste por tantas modalidades. Sabes que isto é sempre um clichê a gente deixar estas mensagens, porque cada caso é um caso. Mas mais do que tudo é preciso ir lá. E se tu não tentares e ficares em casa,
Isso é garantido, não vai cair do céu. Não acontece. Achas que o sim racing pode ser a nova porta de entrada para o desporto Para automóvel? umas captações, para uns shootouts, eu fui à Ford, ok, preciso ter uma pessoa que te leve lá, tens que ir assim e diz agora, faz o teu trabalho. Existem tantas oportunidades destas hoje em dia no sim racing. Como é que te safas no sim racing? Já agora? Péssimo. Eu sei que péssimo. Não é péssimo. Olha, eu já experimentei alguns. Há ali artistas de outro campeonato, aliás, muito bons. Mas eu sempre fui assim no sim racing. É uma ferramenta. Olha, eu trabalho muito com isso. Para reconhecer pistas e tal, mas não sou um craque naquilo. Também não quer dizer, já fui 2 vezes ao simulador, o nosso de Inglaterra e aos Estados Unidos da Multimatic. Só é outros campeonatos. Ali, quando tu te sentas naquilo, estás no carro, fazes o trabalho que tens a fazer e é verdadeiro. Naqueles que nós temos em casa, com as afinações, coisas e tal. Consegues, fala-me desses simuladores, consegues tirar verdadeiras considerações para trabalho de casa. Conseguimos. Olha, nós tivemos a preparar Le Mans nos Estados Unidos, no simulador da Multimatic. Experimentamos diferentes bops a contar que pudéssemos ter um bop assim ou assado. Portanto, fizemos uma base também do carro da prova anterior com o bop que já tinha, depois alturas, asas, suspensões, travagens, as questões de save energy e o consumo de combustível e de energia. Portanto, tu fazes ali muitas provisões porque isto são corridas de endurance, ou seja, tens que não é só ir, nós não andamos sempre a fundo, nós temos muitas questões de energy save, de consumos, portanto, às vezes aquilo parece, mas porque aquele bocadinho está a fazer uma volta em 2 minutos e agora está em 1,52 ou não. Não é esta diferença exagerada, mas porque é que houve uma discrepância aqui se ele ainda por cima pôs pneus novos? É tais energias, tal, porque às vezes safas ali 1 segundo por volta em consumo energético, de consumo de gasolina, que te vai dar mais uma volta no final do stint que no final da corrida, em 6 horas, se calhar vais parar menos uma vez com os teus colegas. Portanto, é todas essas questões. Tu és um excelente conversador, um excelente entrevistado e as perguntas vão sucedendo e estavas a pegar nas estratégias. Depois de teres passado bastantes anos da tua carreira nos rallies, onde o carro é teu, agora tens de partilhar o carro com mais pilotos. Achas que e altera um bocadinho também a dinâmica da corrida? Achas que esta partilha de não ser algo que é muitas vezes individual torna-te um melhor piloto e talvez também uma melhor pessoa, ou não? Olha, grande pergunta. É uma excelente questão. Realmente tu tens que... Ok, os rallies tens o teu copiloto, mas estamos ali os dois ferrenhos num só objetivo, que é ganhar. E aqui tu tens que abdicar de algumas coisas em prol de um bem maior. No caso, eu sou um bronze, portanto eles sabem que eu teoricamente sou mais lento do que o silver e o silver é mais lento que o gold. Portanto, eles têm que... Eu gostei do teoricamente. É verdade, ok, eu estou perto, mas não o sou. Portanto, tu tens estes passos, especialmente o gold é o que tem mais, sofre mais em pensar que o bronze tem que ser o melhor possível. Por isso é que eu estou, teoricamente o outro é superior a mim, teoricamente o outro é superior ao silver. Portanto, quanto mais perto nós estivermos do pro, do gold ou platinum, melhor tens a melhor tripla do mercado. Portanto, eles têm que me ajudar para eu ser superior aos outros bronzes do mercado e assim sucessivamente para podermos ter uma equipa, quanto mais coisa, melhor. Portanto, mas ao mesmo tempo tu também sabes que não podes avardar o carro, avardar os travões, queimar pneus. Portanto, tu tens que pensar, ok, eu tenho que guiar o melhor possível, mas a seguir o Ben Tuck vai entrar no carro, para seguir o Ben Tuck entregar o carro ao Barker, para o carro estar sempre ali fininho que nem um alho, para podermos ter o carro sempre nas melhores condições. Portanto, isso torna-te um team player. Os rallies não temos isso. Ok, podes ter um carro dentro da estrutura, mas eu e o Magalhães a querer dar broa para ganhar. Aqui não há esta coisa. E aqui, enquanto tu sabes que quando saís do carro
pá, não podes ter queimado muito travão, ou que tens que usá-los como deve ser para não deixares vidrados, porque a seguir tens os antes têm que guiar 4 horas. Portanto, há toda esta questão de team player que te faz ser claramente o melhor piloto, porque tu queres evoluir e eles querem te ajudar a evoluir, e depois, como ser humano, tu tens que já não podes ser o egoísta que és nos rallies. Nos rallies somos muito mais egoístas do que no endurance. Se for uma corrida de sprint puro, epá, aí é desligar a ficha e bora dar gás. Agora ali não, tens de ser o team player, tens de ser melhor atleta e melhor ser humano. Bernardo, muito obrigado por teres vindo Obrigado. a este episódio do Autorádio. Já está aqui marcado na agenda para daqui a 10 anos contares algumas histórias que hoje ficaram por contar. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido a mais este Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal, como vocês sabem, onde poderão encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Quanto a mim, é tudo por hoje. Temos encontro marcado, quem sabe, num vídeo ou aqui nesta mesa do Autorádio. Um abraço e até o próximo episódio.